Hoje a gente vai falar do Renato Amoedo, conhecido popularmente como Renato 38. Ele teve uma aparição recente no Inteligência Limitada, onde ele falou ali algumas coisas incorretas, né? Ele é um cara que joga muita informação ao longo da explanação dele ali. E teve uma que me motivou a fazer esse vídeo e eu queria trazer aqui para vocês, tá bom? Meu nome é Matheus Dinizo, eu sou assessor de investimentos, planejador financeiro e você está na Finanças de Verdade, um canal onde a gente vai buscar trazer informação de qualidade relacionadas a finanças, investimentos e economia, tá bom? Então, pessoal, o Renato 38, ele é uma figura ali bastante controversa, ele tem algumas ideias ali muito ligadas à Bíblia, à religião, por mais que ele seja um anarcapitalista, ele nega a individualidade dos agentes ali para poder defender algumas ideias ali que eu considero machista, tá? Mas eu não vou entrar em aspectos políticos, eu acho que o canal aqui ele não tem esse viés, eu também não tenho qualquer interesse em converter politicamente vocês de uma extrema-direita para qualquer outra posição política. Mas teve um ponto que ele falou relacionado à nossa área de atuação, a minha área de atuação, que é a finanças, eu queria trazer aí para vocês, para a gente poder comentar, tá bom? Então eu vou dar um play aqui no vídeo e a gente vai acompanhando juntos. Inclusive, hoje, nossa sociedade, a maioria dos homens... Quantos policiais homens se matam? Beleza, mas a maioria dos homens hoje... Inclusive, eu pensei muito em me matar quando eu descobri o juro negativo. Quando eu compreendi o que era juro negativo, a guerra ao dinheiro, porra, eu pensava constantemente em me matar. Por quê? O Bitcoin salvou minha vida, salvou minha alma. Porque te dá uma tristeza de Saber que eu nunca vou acumular nada, se eu acumular, o vagabundo vai tomar de mim, que eu sou escravo do cara, exatamente, nada que eu fizer... Porra, quando eu compreendi o que era juro negativo, tipo assim, qualquer coisa que eu acumular... Mas o que é juro negativo? Eu não sei o que é. O fato de não existir nenhuma remuneração real em nada. Qualquer lugar... Aqui, pessoal, primeiro ponto, tá? Vamos definir aqui o que ele está falando em relação a juro negativo e juro real. Ele fala bem rápido, às vezes não ficou claro para todo mundo o que ele está dizendo aqui, tá bom? Sempre que um economista ele usa o termo real, ele está falando ali após a inflação, tá? Então, entenda... Sempre que você ouvir alguém de economia ou finanças usando o termo real, ele está falando de algo após a inflação. Que a inflação, né, também dando um passo para trás, ela é um aumento generalizado de preços, né, que a gente tem na economia. E o que ele está falando aqui? Vamos dar um exemplo seguinte, tá? Eu tenho um LTN, um título do governo, um título de dívida pré-fixado, ele paga para a gente 10% ao ano. Tá? Se a inflação ela é 5% ao ano, eu tenho um juro real de 5%. Então, quando eu desconto a inflação, meu ganho real é 5%. Não é exatamente essa conta, tá? A gente tem que passar para fator, dividir ali, mas em termos simples, né, a conta de padaria ela é essa. E o que ele está falando aqui é que ele teve vontade de se matar, que ele descobriu que o juro ele é negativo, nada tem remuneração real, né? E ele vai trazer um dado aqui que eu considero um absurdo total, tá? Então vamos continuar ouvindo, mas pensa que basicamente ele está falando o quê? Que os ativos tradicionais que existem em corretoras, que existem em bancos, eles não têm capacidade de pagar uma remuneração real. Mas olha o dado que ele vai usar aqui de inflação para corroborar com isso. A gente vê que ele é desonesto intelectualmente, né? Ele está realmente falando um absurdo, uma besteira dessa, para provar um ponto dele, ou ele realmente não estudou bulhufas de investimentos e finanças para falar o que ele está falando. Mas vamos dar um play aqui. Tudo eu tô perdendo. Mesmo baseado no CDB... Se a inflação real é 23%. Certo. Tem alguma ação que você... 23% ao ano de inflação real, né? Compre que ele retorne mais de 23%, descontado todos os riscos e custos. Sempre eu vou estar perdendo alguma coisa. Porra, você vai estar perdendo bruto 10, 20% ao ano, não é isso ou não? Olha lá, gente, o absurdo que ele falou aqui. Eu vou trazer para vocês aqui, eu fiz um exercício bem simples, tá? Eu acho que o absurdo aqui que ele falou é tão grande que a gente não precisa fazer nenhuma tese, trazer nenhum estudo de economia aprofundado, de nada, né? Acho que a gente consegue fazer isso aqui de uma forma bem simples. Só lembrando o seguinte, tá? Qual que é o índice oficial de inflação do Brasil, tá? Ele é o que a gente chama de IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é calculado pelo IBGE e esse índice ele tenta explicar quanto que na média estão subindo os preços ali dentro de uma economia.
Desde o Plano Real para cá, que foi quando a gente teve ali realmente um controle inflacionário, a nossa inflação ela vai girar ali um pouco abaixo de 6% ao ano, tá? Se você fizer uma média, o que o IPCA diz que é a inflação é um pouco ao redor de 6% ao ano. E o reajuste salarial das pessoas também vai girar ou no IPCA ou no NPC, né? Eventualmente no IGPM da vida, é difícil, mas pode ser que tenha algum contrato que tenha esse tipo de reajuste. Então, ele, primeiro, tá sem fazer conta nenhuma, ele está basicamente falando que toda a população a cada ano está ficando 15%, 16% mais pobre, né? Porque o salário está sendo reajustado a 6% ao ano, 5% ao ano, né? Só que a inflação real é 23%. Então, você já vive infinitamente pior do que teus pais viveram, né? E a gente vai continuar vivendo cada vez pior, só para a gente entender o nível de absurdo aqui do que ele está falando. E aí, eu vou trazer aqui um exemplo bastante simples que vocês podem fazer em casa também. Deixa eu só abrir aqui a planilha. O que eu fiz aqui, tá? Eu peguei aqui 2 jornais. Esse jornal aqui de cima, ele é dos anos 2000, tá? Aqui você tem o preço dos alimentos aqui, quanto que eles eram comercializados lá atrás. E esse aqui de baixo, ele é de 2001. Eu usei a calculadora do Cidadão, do Banco Central. Vocês podem usar também. É só colocar lá a calculadora do Cidadão, né? Já vai aparecer ela para você, que você pode fazer contas aqui com vários índices de inflação que o Brasil tem, tá? E eu usei aqui o IPCA, que é a inflação oficial. Se você precisar de algum reajuste para algum processo judicial que você está participando, para algum reajuste contratual, você pode usar essa calculadora aqui, que você vai ter uma fonte bastante confiável ali dos dados que você está passando. E você veja aqui, né, que da data inicial de janeiro de 2000, né, o índice de correção ele é 4,26. Então, se eu pegar aqui 0,85 do creme de leite e multiplicar por 4,26, é o que o IPCA está falando que subiu, né? Lembrando que o IPCA ele é uma média, o IPCA não ele não vai medir todos os produtos, ele não vai acertar na vírgula todos os produtos, ele é uma média de vários itens ponderados pelo gasto ali médio das famílias naquela cesta de bens, naqueles produtos ali que estão considerados. E outro ponto, tá, pessoal? O IPCA ele não olha só para produto. Pensa nos seus gastos. O que você gasta? Você gasta com serviço. Você não tem serviço de telefonia, você não tem serviço de comunicação, uma banda larga, você não compra um pacote de televisão. Então, tudo isso ele entra no IPCA. E é muito difícil para nossa cabeça fazer uma conta ponderada, bonitinho ali. Tenho muito cliente que tem uma visão conspiracionista, porque eles acabaram tendo uma educação financeira ali após a pandemia, né, que foi quando eu passei a atender a conta deles. E aí eles acreditam, não, mas o IPCA falou que foi 10% a inflação de 2020, mas foi muito mais, que eu ia no mercado, estava subindo muito mais. Lembra, pessoal, são vários produtos e serviços que entram ali, é muito difícil para nossa cabeça fazer essa conta. E aqui eu peguei também o mesmo dado aqui de janeiro de 2001 para pegar esse outro jornalzinho, tá bom? Então, vamos lá. O que o Renato Trevisan está falando? Ele está falando basicamente, ele falou categoricamente que a inflação média no Brasil é 23% ao ano. Ele pensou, inclusive, em se matar, tirar a própria vida dele, porque ele viu que ele não poderia ter um crescimento real do patrimônio dele ali, tendo essa inflação tão alta. E o que eu fiz aqui? Então, eu peguei aqui do jornal, né, de 2000 e o jornal de 2001, né, alguns itens que a gente está mais acostumado a comprar. Então, o leite condensado, ele custava lá em 2000 1,14. Se o Renato Trevisan tiver certo e a inflação for 23% ao ano, ele deveria custar 133,37. 133,27. O café pilão, ele custava lá 2,59, né? E ele deveria estar custando 302,77. Né? Você veja aqui nessa coluna D, eu coloquei o IPCA, tá? Então veja qual para vocês que está um pouco mais perto da realidade. Quando você vai no mercado, um leite condensado ele custa mais ou menos R$4 ou ele custa mais ou menos 133? Quando você vai no mercado, um café ele está custando mais ou menos R$11 ou 300? Então você pode continuar aqui. O pão realmente aqui o IPCA não explicou, tá? Tanto quanto o Renato também não explicou, a inflação dele aqui também não explicou. O pão ele deve estar na casa, pelo menos aqui na minha cidade, eu pago R$1 a unidade. Ele está 0,21, então explicou bem mal. O pão, só lembrando que ele tem um caráter ali dolarizado, porque o trigo a gente importa ele. Então,
acaba entrando também ali o dólar. Se você pegar um período ali de dólar caindo, ele vai cair bem menos que a inflação. Se você pegar um período de dólar subindo, ele vai subir bem mais. Então, acaba sujando bastante. E aqui, ó, a gente vê um dado que ele chega a ser engraçado de tão ridículo, né? Você tinha lá o quilo do contrafilé em 2001 sendo R$13, né? Aqui na conta do Renato 38, você veja que eu levei a 22 períodos, né? Ele deveria custar R$1.200, né? Então, olha o nível de absurdo do que a gente está falando aqui se a inflação real ela fosse 23% ao ano. Então, eu aconselho que vocês façam essa conta por vocês, tá? Vocês não precisam confiar no tipo de cálculo que eu fiz aqui. Lembrando que falar que a inflação média no Brasil ela é 23% ao ano, ele está chamando todo o mercado financeiro e uma gama de infinitos agentes separadamente de imbecis, de burros. Então, eu que vendo um título de IPCA mais 6% ao ano para o meu cliente, eu estou no máximo atenuando uma perda dele, porque ele vai ganhar, sei lá, 12% ao ano, só que o dinheiro dele está desvalorizando 23%. Quando eu pego esse meu cliente e coloco num software de planejamento financeiro para fazer contas de quando ele vai se aposentar, eu tô sendo esquizofrênico. Cara, eu não estou conseguindo fazer qualquer conta ali que tenha vínculo com a realidade e o meu trabalho ele é inútil. Né? Ele, na verdade, não só é inútil, como ele é um desfavor para o meu cliente. Assim como todos os gestores aí de mercado que estão constantemente precificando a inflação, fazendo ali apostas em relação a isso dentro do mercado financeiro. Né? Então, todos nós somos grandes imbecis, o mercado financeiro ele é uma grande farsa, ele é conspiracionista, a inflação real ela é 23% ao ano, e o Renato 38, né, ele é uma divindade aí que veio para trazer para a gente informação, tá, pessoal? Desculpa a ironia aí no final. O que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo era isso. E qualquer sugestão aí de vídeo que vocês queiram que eu grave, algum outro tipo de comentário, reação a influencers que vocês talvez acreditem que não estejam tratando ali com a verdade, sendo honestos intelectualmente, vocês podem me marcar. E eu vou estar dentro do limite tentando trazer informação de qualidade aqui para vocês, tá bom, pessoal? Se inscrevam no canal, deixem um joinha e até a próxima. Valeu!